todo mundo que participe na reunião entenda o que precisa ser entregue. Tipo, que todo mundo que tá ali sabe o porquê que tá ali. Que é até o que a Carol, será que todo mundo precisa estar também? Tem um monte de gente. Então as pessoas que estão ali, primeiro, tem que saber por que elas estão ali. Não pode chegar uma reunião de surpresa. E eu acho que quem tem a responsabilidade de passar isso é quem puxou a reunião. Então, se a gente não levanta dados e a gente não tem um objetivo para traçar, a gente se perde na reunião. Então, a gente tem que ir com bastante munição para fazer dar certo. Tem que ter uma pauta, mas eu acho que as pessoas levam, às vezes, mais pessoas para se sentirem seguras, sabe? Aquela pessoa precisa saber desse assunto, porque se eu não estiver aqui, porque por algum motivo qualquer... É o famoso em cópia, né? Botou em cópia. É o... Então, já era pra estar tua esposa aqui hoje. Por que a gente não conseguiu convencer ela? Eu ia falar porque eu sou melhor, mas ia ser mentira, né? Então... eu não vou falar isso. A pergunta que você tem que fazer é como que você conseguiu me convencer até aqui. Na verdade foi bem fácil, né? Eu só te chamei, mandei o texto, tô aqui com a pauta, bora. Bora. Você não sabe o esforço que a Eduarda fez antes, né? Sim. Mas é melhor a gente não falar, acho que o horário ainda não permite. Não pular. O horário não permite. Boa. Eu não sei mais o que falar. Então vamos pra pauta? Eu já ia começar a falar, então, você vê, né? Vamos pra pauta então. Então, eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Rafael Meyer. Eu sou a Angelina Cavalli. E eu sou a Carolina Kleinkauf. E vamos falar então das regras não escritas sobre uma boa reunião. Pessoal, antes de começar o podcast, eu tenho uma coisa importante aqui. Dia 27 de outubro vai rolar a My No Business Conference, que é um evento focado na importação, na inovação, network e negócios. E eu vou estar lá presente, representando o podcast, vou estar lá trocando ideia com o pessoal, vou participar de um dos painéis. E para que você possa participar do evento, a My No disponibilizou para nós um cupom de 15% de desconto. Então você acessa mynobc.com.br e coloca lá Invoice 15 Cash, e aí você vai ganhar 15% de desconto. E é um evento presencial, o espaço é limitado, então não demora para adquirir o teu ingresso para a gente se encontrar por lá. E lembrando que no final desse dia vai ter um happy hour para a gente trocar mais ideia. Espero lá. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Se tem uma coisa que comércio exterior tem, em qualquer área, eu diria, é reunião. Algumas reuniões não são necessárias, vamos falar sobre isso também um pouquinho. Mas as reuniões são necessárias para que aquilo que está dando trabalho se resolva, ou para conquistar um novo cliente, ou para manter o cliente, fazer a operação dar certo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre regras não escritas. Vamos fazer mais um episódio podcast que eu falo que é um serviço de utilidade pública para o nosso segmento. Porque todo mundo aqui com certeza tem experiências ruins de reunião. Se você não tem, provavelmente é você a experiência ruim, né? A gente tava conversando, inclusive, tu falou do pessoal da Portunave. Vamos ver isso, né? Eu prometi que eu vou ficar em silêncio. Silêncio que eu tô introduzindo podcast. Por favor. Grosseiro. Vamos começar a nossa reunião. Antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre. Siga, curta, compartilha. Se você já está aqui e conhece o projeto, já está aqui de outra vez, lembra de seguir a gente, é importante. Nunca vi a primeira vez, já segue. Depois tu diz segue se você não gostou, não tem problema. Não vou me ofender, não consigo controlar isso para ver todo mundo. Nos avalie os agregadores de podcast, isso faz muita diferença. Tem a opção isso no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, isso também faz bastante diferença para nós. Só com 5 estrelas, né? Só com 5 estrelas. 4 estrelas eu não quero. Se tiver 4 estrelas, manda um e-mail pro Jonas. Isso, vem aqui pessoalmente, explica. eu quero um X1 contigo, eu quero saber o que tá dando errado, eu não sei lidar com críticas. E, claro, esse projeto dá trabalho, custa dinheiro, a gente precisa dos apoiadores e nós temos empresas aqui nos ajudando e eu tenho que citar elas e agradecê-las, que é a Tax Customs, a Interfreight, a DAT, a Ship2Ship, a Inglobal, Logcomex, Mauá Câmbio, Nowports, Allink e Get. Eu quase fico sem ar. Que bom. Muita gente nos apoiando. Muito obrigado por isso. E há espaço ainda, se você estiver interessado. Aí o Jonas promete que vai treinar o fôlego. Isso. Né? Isso. Vou largar o Marlboro vermelho. Sacanagem. Vamos lá. E claro, tenho que agradecer a presença do meu querido amigo Rafael Meyer, tá de co-host aqui novamente. Minha amigona Angelina, eu fiquei lembrando todos os seus sobrenomes, é só o Cavalli, tá bom, né? Angelina Cavalli da Portunave e a Carol Klein, que eu já estava um bom tempo sondando para vir estar aqui presente da Linha Logísticas. Muito obrigado a vocês. Vamos lá então começar com uma parte do comércio exterior. Entra a área portuária também, por que não? Eu quero que vocês respondam ao mesmo tempo se sim ou se não. Temos mais reuniões que o necessário. 1, 2, 3. Sim. Ok.
Depende. Ela é a pessoa que convida para as reuniões, claramente. Entendi. Então vamos começar com o Kevin de responder diferente. Por que depende? Assim, hoje a gente, vamos supor, de acordo com a experiência que a gente tem... É o índice Data Carol, o índice Data Jonas, hoje é isso aí. Não tem estatística, não. A gente não tem compromisso com a verdade. Não. Justo. Não. Justo. Quando a gente falar sobre legislação aduaneira, aí a gente se preocupa. Mas hoje não. Então, hoje a gente tem bastante reunião, eu tenho bastante reunião, mas eu digo que as minhas reuniões elas são bem objetivas e necessárias. Não necessariamente elas são reuniões para marcar presença de agenda, sabe? Então, eu vejo nesse sentido, assim. Então você tem um volume maior que o normal, mas é um volume que é necessário. É que você está na área de vendas, né, Exatamente. Carol? Tá, eu vim da área operacional, o Rafael, tu também teve contato com vendas ou operacional também? Não, vim no principal operacional. Ah, tá. E tu, Angie? Tu mais não operacional? vende área nenhuma, na verdade, gente. Eu tô aqui. Só existe. Só existe. É a engenheira da Portunave, né? Mas operacional dá pra dizer também, né? Eu acho que sim. A área de engenharia tem conexão direta com a área operacional de estratégia, né, da empresa. Porque se você pensa em crescer, você tem que pensar em engenharia e infraestrutura. Né? E como é que decide o crescimento? Reunião. Agora chegamos aí na Vocês sentem que a cultura da empresa influencia na quantidade de reuniões? Por exemplo, vocês passaram por empresas que assim, tinha muitas reuniões inúteis, ou reuniões longas demais, ou quantidade de reuniões. O que vocês acham disso? Ou às vezes os clientes, né? Eu não vejo tanto a cultura da empresa, mas a cultura do gestor, direto. Isso que eu ia dizer mesmo. Às vezes a empresa, né, ela não vai ter, mas os gestores acabam tendo... tem gestor que quer reunião para tudo, que quer alinhamento... De expectativas. Eu não vejo nenhum problema tanto na reunião, mas assim, ele quer todo mundo na reunião. Tipo, todo mundo em todas as reuniões. Essa é foda. Quero fazer um alinhamento, vou fazer uma reunião com todo mundo. Eu entendo que quando uma reunião com muita gente é porque um vai apontar o dedo pro outro. Depende, né? Acho que é pra uma apontar dedo, estratégia, cara. Alguma coisa assim, Sim. É obrigatório que esteja todo mundo que pra tá apontar o dedo que a estratégica, estratégia né? anterior não deu certo. Ou pra apresentar o que você não fez certo e fez certo. Né? Ou pra dar desculpa por que não fez, Também. né? Pra explicar o que pra aconteceu, explicar né? o porquê que não chegou no resultado. É que eu penso assim, se tem 2 departamentos, ok, tem algo em comum que elas têm que alinhar. Agora você tem tipo 3, 4, 5 departamentos nessa reunião, cara. É muita gente. Experiência própria. O negócio não anda legal. Olha, Eu acho que desculpa, continua. Tudo bem, eu já tive reunião pra marcar reunião. Essa é a pior. Essa é foda, essa é foda. Puta merda, cara. A gente tá falhando, né? O clássico. Isso é muito A bom. reunião pra marcar reunião é a clássica do... O bom é quando a gente faz uma reunião, daí sai com mais 4 reuniões marcadas. Aí é foda. Até eu vi alguém postando no LinkedIn que falou assim que reunião não é exatamente trabalho. Não que você não esteja trabalhando, mas normalmente a coisa não evolui. Uhum. Tu vai fazer uns combinados, mas o negócio vai evoluir depois daquilo. Sim, não. Eu acho que sim. Não dá pra dizer com a verdade absoluta, mas eu acho que pelo menos o comércio exterior a gente tá dando alguma coisa, dando problema. Tá, vamos conversar tudo junto aqui pra entender o que tá acontecendo, como é que vamos resolver? Aí faz o combinado, aí depois tem que fazer esse combinado acontecer. Não, mas assim, acho que isso é parte do trabalho, né? Porque se você não tem essa reunião justamente para você alinhar o que você vai fazer, você não vai ter um plano de ação para seguir. Sim. Ou seja, dentro desse contexto, uma reunião ou uma agenda para você definir, discutir isso é fundamental. Eu trabalho na área de projeto. E o maior problema em projeto é comunicação. Imagina comércio exterior. Eu acho que é só em projeto. Só projeto. O comércio exterior flui tudo. Comércio exterior Nem sempre que tem podcast aqui pra conversar, não tem problema. Então eu acho que a reunião ela tem um pouco esse objetivo, entendeu? Tentar alinhar um pouco as expectativas da comunicação para que você fale menos. Uhum. Talvez a palavra que eu disse trabalho não seja melhor, mas é que é um momento que não é tão produtivo como depois da reunião. Acho que é isso que eu quis dizer. Tipo, não há nenhuma execução, né? Tu não faz acho uma que é reunião o planejamento pra mesmo, né? Acho que talvez o planejamento e o desembaraço do problema, não o aduaneiro, o desembaraço do problema. Mas nessa ideia que eu quis dizer. O importante também é buscar dados, né? Para que uma reunião ela seja bem efetiva. Isso que eu vejo assim no dia a dia com os clientes, né? Eu tô basicamente toda semana fazendo reunião, às vezes agenda em cidades diferentes. Então, se a gente não levantar dados e a gente não tem um objetivo para traçar, a gente se perde na reunião. Então, a gente tem que ir com bastante munição para
fazer dar certo. Tem que ter uma pauta, né? Sim, eu queria entrar nessa parte do antes da reunião, né? Na nossa primeira pergunta. Como definir a agenda da reunião e compartilhar ela com antecedência? É aquela coisa, né? Teve uma reunião para definir quando que ia ser a reunião. Como é que a gente consegue combinar uma reunião com assertividade? Porque às vezes é foda, cara. Então, tipo assim, eu particularmente, se alguém quer marcar uma reunião comigo, eu chamo no WhatsApp, porque normalmente funciona melhor. Fica naquela do e-mail, manda e-mail, você pode na data tal? Aí a pessoa 2 vezes responde, não. Você pode ir na data tal? Não. Você pode na data tal? Velho. Aí, não, pega o telefone, o WhatsApp ou liga e vamos ver aí. Quando tu pode, né? Senão é complicado. Ou dá mais opções, né? Eu acho que esse é o ideal. Eu acho que dá umas 2, 3 opções. Dá umas 2, 3 opções e diz, tenta encaixar em algum horário aí. Eu acho também muito legal as ferramentas, usar ferramentas que a gente tem disponível, né? Por exemplo, o Google, que tem o e-mail, o serviço de e-mail do Workspace. Um abraço aí pro Google para nos patrocinar. A gente tá negociando já com o Google. Estamos aí negociando a entrada. Tem uma ferramenta que tu manda, tu faz uma disponibilidade e tu manda para as pessoas. E aí elas escolhem dentro daquilo lá da tua agenda. Quando tu marca, por exemplo, um compromisso, ao invés de ir um invite de reunião, vai um invite onde tu escolhe o horário disponível. Quem disponibilizou esse horário foi você dentro da tua agenda já. Então a pessoa vai escolher dentro daquilo que você pode. Eu vi umas plataformas pagas que aí aparece lá, tipo assim, clica e veja, marca uma reunião comigo. Aí tem lá tudo disponível, os horários que você deixou. Isso também Isso é bem interessante, eu não lembro o nome desse, mas é muito bom. Dentro do Outlook você tem essa opção, né? De ver a agenda de quem tá dentro do teu corporativo, sabe? Você não consegue ver quem dentro tá de esse do Google você compartilha com qualquer pessoa e ela escolhe ali dentro. Mas se você tem mais de uma pessoa na agenda... Então, aí isso vai limitar os horários para casar assim com eu seleciono 3, 4 horários que eu também estou disponível dentro daquele... Isso aí. Daí o que tiver, fica tipo o que tiver mais votos é o definido, assim. Porque daí tu vai dizer o que tu pode, tá? Bem legal. Quase uma enquete do WhatsApp. Quase. É uma reunião com democracia. Olha, a enquete do WhatsApp para utilizar dessa forma até que não é uma má ideia, né? Tu coloca direto diversas opções, né? Quando tem bastante gente, é uma boa. Se você tem um grupo e tal, é legal. Uma boa ideia mesmo. E, claro, a gente vai dar mais foco aqui em reunião presencial. Chega de falar de reunião online, de pandemia e tudo mais. Vamos falar um pouco mais de reunião presencial. E como é que a gente prepara o ambiente da reunião? Olha, um cafezinho é obrigatório. Uma cuca, café. Faz um descarrego. Faz um descarrego antes, né? Eu acho que... Antes e depois, né? Passa um incenso ali. Não. Dependendo de quem fez a reunião antes, um sal grosso é necessário. Sal grosso embaixo da mesa. Ali, isso. Tem que botar a vassoura atrás da porta. Aí depois varre o pé, né, da pessoa pra não casar. Né? Aí passa aquele incenso que tu pagou R$1,75 pra tirar toda a coisa ruim que tem no ambiente. Isso que a gente falou no podcast. Inclusive as pessoas, né? Inclusive, um abraço pra mim no podcast de Taiwan, muito bom. Senão nós vamos comprar incenso. Um palo santo, importante. Passa tudo ali, bota... mas comida é foda, porque aí a pessoa fica mastigando. Cara, é horrível, cara. Tu tá na reunião, a pessoa mastigando e falando. Esse é um dos motivos que não tem comida no podcast, cara. Não quero gravar com a galera. Então, as reuniões... Cara, não dá. Olha, eu sou da teoria da água e do café, o básico. Eu acho que depende. Porque, por exemplo, assim... a água é direitos humanos, né? Eu acho que a gente tem que fornecer água pras pessoas, né, cara? Potável. Não, porque se você... Às vezes você vai ter uma reunião que você sabe que vai ser mais longa. Talvez uma reunião mais informal, né? E aí, sei lá... Vai fazer uma reunião, por exemplo, de planejamento estratégico. Entendeu? Vai demorar umas 3, 4 horas, dependendo do número de departamentos que estão participando, entendeu? Aí um pão de queijo, pelo menos, ali, né? No meio da manhã. Boa. Aí precisa do bom senso das pessoas para elas comerem quando elas não vão falar. Né? E não ser safado também de pegar a pessoa mastigando e mandar uma pergunta para ela, né? Que aí é sacanagem, né? Deixa eu contar um caso disso. Por favor. Tive uma reunião com um cliente, potencial cliente, mas há muito tempo. E ele tinha aqui no meio da mesa balas de banana. Caramba, hein? E aí, em determinado momento, uma das pessoas que estava participando da reunião comeu, e daí todo mundo meio que estava comendo, e a bala, ela começa a te deixar com bastante saliva na boca, bem, né, a bala e tal, tu vai mastigando, e alguém botou a bala na frente do dente. E ela grudou.
E não sai fácil. Aí tu imagina que a gente tá em reunião e aí eu olho assim a Carol com bala no dente, Não aquela bala preta Não de era Carol, banana. tá, gente? É só um exemplo. Aquela bala preta de banana no dente. E a pessoa achando que não dava pra ver. Tipo, ela falando assim e aparece o dente e tal. Ela ficou um dente preto festa junina, assim. E como manter a concentração numa negociação com uma bala de alguém, tu vendo e a pessoa falando sério contigo e uma bala de banana no Mas dente, era o assim. cliente? Era. Claro que era o cliente. Tinha que ser o Você não cliente, falou né? nada, né? Você... Aí até que teve um momento que teve uma das pessoas da reunião que daí tava participando e não se aguentou. E ela soltou uma risada, assim, do nada. Ela tava segurando aquela risada há muito tempo. E aí ela levantou e pediu pra ir no banheiro e falou... Lembrei de uma coisa muito engraçada. Ela não admitiu? Nossa, cara. Ninguém falou. Ninguém falou, cara. Nossa, cara. E ninguém falou que Então, tava parabéns, com a cara, bala pra de aguentar banana. Essa já é já a questão, assim, é bom escolher a comida. É, bala Que de vai ter. banana, Pensando alface, que mais? Rúcula, que vai prender nos dentes, né? Tomar cuidado. Quem vai comer Cebola rúcula, também, né? Não, um sanduichinho ali, né? Sanduichinho Não, de você rúcula. não, é abriu- fancy, né? Vou dar um sanduíche de presunto de parma com rúcula, tá ligado? Tomate seco. Ah, abriu um Cheetos Bola. Não, também não é de bom tom um Cheetos Bola. Eu acho muito legal Cheetos Bola? ter algo, gosto de talvez, Cheetos a comida, se a gente vai fazer uma reunião, ter um antes ou pensar num depois. Tipo, um antes para receber quem vai participar da reunião, e aí tu já tem aquela troca. Ou depois pensando, tipo, cara, se a gente terminar isso aqui, a gente vai comer. É bom, vamos ter um café legal se a gente terminar. Momento de interação, né? Eu terminar acho de que é muito resolver. bacana. E geralmente não ficar na mesa, né? Ou deixar em algo mais afastado, não no meio da mesa de reunião, sabe? Para que a galera não fique ali sentada e comendo, mas fique em pé na sala de reunião ou fora, uma uma boa. antessala, Faz sentido. sabe? Se o Eu clima acho se o clima tá bom pra reunião, acho que dá pra comer antes de entrar no assunto da reunião, né? Isso. Os primeiros minutos, Até né? aquela quebra de gelo, esperar todo mundo ali, porque sempre chegam, a pessoa tá com o celular, daí tá respondendo não sei quem, alguém tá no telefone, aí até todo mundo se conectar com a reunião. Tem aquele quebra de gelo, já aproveita, come uma coisinha, já conversa. Eu acho que é legal. E tem um horário ideal pra uma reunião? Pra mim tem. Qual? Cara, pra mim tem que ser ou antes do almoço ou logo depois do almoço. Você não mata o dia inteiro. Tu coloca uma reunião 10 horas da manhã. Se No tu meio da começa a manhã é trabalhar às complicado. 8, ou tu coloca às 3 da tarde. Cara, Mas antes do almoço, tu disse que tu acha? 11, 11 e meia. Depende muito. É É do que, que você você tem que, espera da você tem que reunião, né? marcar a reunião, né? Eu tenho que marcar a reunião. O que eu vejo, né? No começo da manhã, no meu caso, né? Que eu atendo bastante indústria, os clientes estão muito focados nas demandas de manhã cedo. Uhum. Na caixa de e-mail. Caixa de e-mail. O objetivo é limpar a caixa de e-mail e deixar tudo ajustado. A partir das 10 horas, 11 Selecionar horas. tudo dele. Não, daí bota pra pasta organizar. arquivo dentro do arquivo. Né? Arquiva. Aí segunda-feira de manhã não é um bom horário. Não é também. um bom dia. Assim, terça, quarta e quinta eu vejo que são os melhores dias. É verdade. Minha esposa também, que ela trabalhou um tempo no campo. Abraço, amorzinho. Abraço, amorzinho. Beijo, amorzinho. Acho que melhor. de segunda a sexta não é legal ter Segunda reunião. e sexta. Não, segunda a sexta. Não é legal. Não. Melhor não ter. Mas eram os 2 dias que ela fala assim, segunda-feira que ninguém quer falar contigo, quer resolver as tretas, e sexta-feira tem que resolver as tretas, senão vai dar, tipo, sábado, domingo, não embarcou, não tirou a carga do porto. É verdade. Tanto que aqui na Invoice o dia mais calmo é sexta-feira. Uhum. Porque tem as buchas pra resolver, o pessoal não lembra da gente. Eu tento organizar. Continue assim. Tento organizar a minha agenda pra não ter reunião sexta. Eu também busco isso. Ou uma reunião de pelo boa, menos assim. um dia que não tenha, sabe? Eu deixo pra coisa não, leve, coisa ou pra leve. não ter, ou pra reprogramar alguma da semana que não deu pra fazer. Daí tem também que dá. ter um espaço ali. Uma coisa mais leve eu acho o ideal também. Tipo assim, se é Uhum. pra trocar uma ideia, conhecer uma pessoa, uma parceria pra começar. Aí sim, agora trabalho e tá, alinhar expectativas, cara. Ai, que nervoso. Não, aí tu já vai pro fim de semana bem, né? Sim. Mas eu gosto dessa estratégia. Eu gosto de marcar reunião às 11 porque dá fome, aí a pessoa encerra a Só não reunião. pode ter café daí, né? Não pode ter comida. Mas convida pra um almoço, olha que... Mas aí que tá. Não, reunião Aí e continua pro almoço, eu acho super produtivo. Muita. Principalmente reunião uma boa comercial de negociação. Isso. Pra você virar um cliente, cara, eu acho sensacional. É essencial, é muito bacana. É outro clima ali de conversa, entendeu? O caminho mais rápido Eu acho. do coração passa pelo estômago, né? Eu acho. Ou até O meu, um próprio com happy certeza. hour também, né? Também. De noite.
Bacana. Aí talvez alguma decisão imprudente será feita, né? Mas tu faz assim, tipo, em happy hour, vai, tipo assim, ou é só uma informalidade do que já começou? Então, tu acaba sempre tirando alguma informação. Sim, é verdade. Nem que seja a menor que seja. A bebida entra, a verdade sai. O álcool entra, a verdade sai. Isso é verdade. Já é tudo estratégico. Com certeza. Se tem uma coisa que é bom de reunião, é a fofoca, né, cara? Meu Deus, como é bom. Pra tu saber os podres do mercado, saber o que tá dando de problema e tal. Esse é o lance da pauta, né? Tu viu quem rolou a carga de novo? Aquela de 3 letras amarela lá. Vai tua novidade. Vocês também têm essa experiência de que a reunião nunca começa no horário? Tem 30 minutos que a gente fica falando de nada e 30 minutos no final que também não... Não, eu não deixo isso acontecer. Depende. Cara, Depende das pessoas. Eu posso chegar a perder um cliente, cara, mas não deixo isso acontecer. Mas é nesse momento que eu acho que é legal ter a comida. Nesse Ou momento. antes, nesse né? antes. Aí. Ou no depois que tu já resolveu o problema da reunião, né? Eu vejo também que depende muito da região onde você tá. Às vezes tem a cultura da região, né? A cultura da região é muito importante. Eu noto, assim, que em lugares mais afastados dos centros urbanos, vulgos interiores, a galera é um pouco mais fechada, o pessoal é mais... Depende muito do lugar, né, onde você tá. Então, é sempre importante fazer a leitura do cliente, né, e tentar entender o que... O Colônia do Oeste de Santa Catarina é complicado, né? Complicado. Eu olhei pra ele. Eu espero que a câmera tenha pego a minha cara. Juro por Deus, gente. Porque assim, com certeza foi impagável. Eu ia dizer, a minha experiência assim, com o interior é muito boa, porque quando eu lembro assim, uma reunião na minha cabeça, eu acho que foi até Xanxerê. Puta, é longe. Nossa. Capital do milho longe, de Santa Catarina. Foi longe. É verdade. E aí, a gente foi uma reunião num café colonial, cara. Nossa. Aí é bom, né? Tipo, como não vai ser legal? Aí a pessoa chama, aí já era uma cidade que todo mundo conhecia, o cara do café conhecia quem tava na reunião, daí, tu já se sente ali bem recebido, come bem. Cara, foi ótima a experiência. Demora bastante, mas é bom. E o sono depois? Mas aí faz parte, né? Já resolveu, né? Você já resolveu, né? Quem trabalha depois da reunião é desorganizado. Né? Resolveu, né? O problema é pegar a estrada com a barriga cheia, né? Não. Aí, não tá louco. Essa pergunta é muito pessoal minha, porque eu já me incomodei. Quem deve ir e como saber se tem gente demais indo na reunião? Cara, já teve empresa comercial que levava uma tropa que eu não tinha nem mesa para receber. Acho que é importante ter em mente sempre, antes de qualquer reunião, o objetivo. Boa. Acho que é isso aí. Se você tem um objetivo, você sabe quem levar, você sabe qual assunto tratar. Então, acho que é importante analisar isso. Eu vejo, assim, que existe uma diferença entre uma visita de prospecção e uma visita de quem já é cliente. Né? Muitas vezes acaba, vamos supor, uma visita de prospecção, uma conta, de certa forma, target-alvo para a empresa. É legal levar um supervisor, levar um diretor, até para, como é que eu posso dizer, até para mostrar um pouco mais a empresa. Eu acho que isso é bacana. Ok, bom. Ou vamos supor, uma visita que já é um cliente da casa, que é um cliente que acaba que exige uma operação muito mais personalizada. Quem sabe levar o gestor da operação, ou levar até mesmo a pessoa que está no dia a dia da operação. Né? Então, acho que isso é bacana. Isso é legal. Mas... eu já vi coisa que foi surreal, assim, tipo, eu tava esperando 2 pessoas e veio 9. Tipo assim, sabe? Tipo, Agregou? Não, foi bem desagradável. Ficou gente até em silêncio que não tinha o que falar, sabe? Aí, tipo... Reunião com muita gente, é como vocês falaram no início, eu acho que realmente, assim, é difícil ser produtivo. Né? Porque, principalmente se é uma reunião com muita discussão. Mas eu acho que as pessoas levam, às vezes, mais pessoas para se sentirem seguras, sabe? Aquela pessoa precisa saber desse assunto, porque se eu não estiver aqui, porque por algum motivo qualquer... É o famoso em cópia, né? Botou em cópia. É o em cópia na reunião, exatamente. Será que isso não causa porque muitas vezes a gente perde o foco da reunião? Tá falando de X e do nada entra no Y. Isso eu acho uma coisa muito chata. E que acontece nas reuniões. Não, nós vamos conversar em 30 minutos, vamos tentar, né? Sobre X. E aí começa a entrar Y, Z, cara, eu acho um saco isso, cara. Mas por que você acha que isso acontece assim? Dentro da tua experiência? Porque as pessoas têm falta de foco, né? Eu acho falta de foco mesmo. Ou será que as pessoas se conversam pouco, sabe?
Eu vejo que já começa errado no no que a Carol disse. É assim, qual que é o objetivo dessa reunião? Qual que é o assunto dessa reunião? Às vezes não tá bem definido. Aí vem essa coisa arrombada, tipo, alinhar expectativas. Cara, quem tu precisa levar pra alinhar expectativa? Aí tu vai pensar, vou levar todo mundo? Mas sei lá, pega, sei lá, uma trading company. Passa na mão de quem? Passa na mão do comercial, passa na mão do cara que vai analisar o documento, passa na mão de quem vai mandar o follow-up, do financeiro, faturamento. Quem que tu tem que levar pra isso? Olha, a solução pra isso, quando você quer reunir a galera, leva pra um happy hour. Leva a galera pra almoçar. Gente, vai fazer o pessoal feliz, todo mundo vai beber, todo mundo vai comer, vai ser produtivo, vai interagir. A Carol tá falando da reunião comercial, mas dentro da empresa, Carol, como é que tu vai fazer isso? Não é pra vender pro cliente. Chama a galera da tua operação pra fazer um happy hour. Vai lá no buffet com a galera. Tu vai quebra fazer, pau. Não, Carol, é legal, vamos lá, vamos pro happy hour, almoço. É o comercial, né? Falando. A gente tem que trazer pra realidade as coisas. Aqui não é tão simples assim. Mas voltando aqui, é brincadeira. Só pra não, né, ficou claro, é brincadeira. Por isso que não tem comida. O clima ficou pesado, Rafael. Brinca aqui, Ficou pesado. Tu tem algum problema? Tu tem que marcar uma reunião com a Carol? Pra alinhar expectativas. Alinhar mais expectativas? Eu acho que o grande problema acontece das reuniões porque elas têm horário pra começar e não pra terminar. Ou quando tem, não é respeitado. Ninguém presta atenção no horário que vai terminar. A não ser que você tenha um próximo compromisso. Eu invento desculpa. Se não tem, tipo, cara, todo mundo fica naquele morno, às vezes não vai e tal. Você já fez reunião comigo e eu inventei uma desculpa pra terminar a reunião? Provavelmente era mentira. Porque eu não marco a reunião atrás da outra. Eu não marco. Eu não marco. Quando você tem uma pauta bem definida, então... Sim, aí é legal, porque cada um traz o que é responsável para apresentar, se for a necessidade, traz essa pauta, cada um fica responsável por um tópico, ou mais de uma pessoa, e a gente traz esses tópicos para serem discutidos e, cara, o objetivo é discutir isso ou chegar em resultado X. Dentro desse tempo. Cara, não consegue chegar nesse tempo, então vamos ter que marcar uma próxima. Mas não continua. Por que a gente não está chegando nesse resultado agora? Alguma coisa não está funcionando. Pode ser a falta de foco. Provavelmente falta de informação, né? Ou falta de informação. Preparado, realmente pauta, tinha né? que depurar alguma coisa. E tem que ter uma pauta, né? A gente tem que responder esses problemas aqui. O que nós vamos fazer, né, cara? Mas às vezes empaca, né? Às vezes você tá lá no meio de uma reunião, enfim, numa discussão de alguma coisa e não vai mesmo. Tá faltando alguma coisa. Aquele famoso, não, vamos dormir sobre o problema. Mas aí as pessoas continuam tentando achar os ICs e os poréns e tal, entendeu? Eu acho que é isso. E aí falo por mim, assim. A gente estava discutindo antes aqui no início, como eu muitas das vezes sou prolixa, né? Tu tá indo muito bem, cara. Obrigada. Tá legal. Valeu, treinei muito pra vir aqui. Tô quase hoje. pensando em te chamar de novo. Se reclamar menos do estúdio. Aí eu estudo um pouquinho mais sobre Comex, quem sabe? Pode. Não tô brincando, tô falando sério. Foco. Vamos lá. Continua agora. Vamos pra pauta? Qual que é o próximo tópico? Não sei, eu esqueci também, tu tava falando. Perdeu o foco. Não, mas deixa eu fazer só um comentário ainda nesse tópico, mas já talvez partindo para outro. Eu vejo que a reunião tem que ter um responsável. Tipo, a pessoa que é responsável por puxar a reunião, ela tem que ser a responsável por conduzir essa reunião e fazer com que ela comece no prazo, termine no prazo, que as pautas sejam faladas. Então, não é necessariamente formal alguém que seja responsável pela ata, mas é como se fosse. Sim. Né? O que aquilo precisa ter essa pessoa que vai fazer. O homem da cadeira? Que é a pessoa... o presidente da mesa. Cadeirudo. Cadeirudo. Tem que ter certa idade para entender essa piada. E tem que ter essa pessoa, primeiro, que ela vai fazer com que todo mundo que participe na reunião entenda o que precisa ser entregue. Tipo, que todo mundo que tá ali sabe o porquê que tá ali. Que é até o que a Carol... será que todo mundo precisa estar também? Tem um monte de gente. Então, as pessoas que estão ali, primeiro, tem que saber por que elas estão ali. Não pode chegar uma reunião de surpresa. E eu acho que quem tem a responsabilidade de passar isso é quem puxou a reunião. Porque, às vezes, eu sinto que tem muita reunião que, às vezes, é puxada. Eu digo assim, Jonas, marca lá uma reunião com o pessoal. E tu marca, mas tu nem sabe o porquê. Tipo, marca lá uma reunião de alinhamento com o pessoal, convida as pessoas e tal. E daí tu também não sabe o que vai ser discutido, então tu vai convidar todo mundo que é possível para colocar na reunião, né? E aí... De repente tu recebe um invite de uma coisa que tu nem sabe o que vai rolar, o porquê que vai rolar isso.
Aí o chefe vai, tu vai, né? Tu não vai vacilar. Aí também é aquela reunião que tu chega e tu não sabe o que esperar, então às vezes tu nem se prepara, tu não sabe o que fazer. Isso é ruim, né? Isso é E complicado, tu tá ali cara. meio cai de paraquedas, mas tu tem que participar porque te colocaram ali. Ou até reuniões que caem do nada, assim, né? Tipo, de manhã te marca uma reunião, tipo, tu tá 10 da manhã ali, de boa, 14 da tarde você tem que ter uma reunião e tu nem sabe o que vai rolar ali. E aí, entre as 10 e as 14, tu... Tipo, um problema de fica 6 no meses limbo. atrás que tu já não lembra direito, tem que puxar documento. Foda, cara. Deu problema agora nesse negócio que embarcou 6 meses atrás e deu problema com o cliente. Aí tá louco, cara. Então acho que esse foco também se resume muito ao responsável. Tipo, tem que ter alguém que vai, ei, galera, vamos voltar aqui. E tem que ter um vamos pulso seguir. firme, cara. Tem, que é muito difícil. Porque é tu muito vai difícil. gerar conflito. Porque às uma vezes a disciplina. pessoa vai sair do foco e tu vai falar, gente, vamos voltar aqui pro foco da conversa que a gente não respondeu isso aqui ainda. E se a pessoa não tiver personalidade, cara... Eu já vi empresas que fazem, inclusive, treinamentos de reunião, como ter boas reuniões. Tipo, é uma práticas da empresa. E aí todo mundo fica alinhado também com essas expectativas e aí talvez esse pulso firme não é necessário. O ruim é quando só uma pessoa é consciente disso. E tá todo mundo ali tomando café e tranquilo, e rindo e falando de um monte de coisa que não tem nada a ver com a reunião. E passa o tempo e não é discutido aquilo, o que é para ser discutido, ou pior, é discutido nos últimos 5 minutos de qualquer forma. E aí também não adianta, né? Porque daí tu vai resolver uma coisa ali de qualquer jeito que vai gerar um outro problema, que vai ter que gerar mais reuniões. Então, as pessoas que estão ali, eu acho que tem que ter essa responsabilidade e essa consciência de, é um tempo que a gente está aqui para fazer alguma coisa que a gente combinou, né? E que seja produtivo também, né? Que seja produtivo, porque a reunião, eu já vi uma estatística, eu não lembro agora exatamente, mas que é uma das maiores despesas da empresa. O tempo gasto em reunião. Porque pensa, você vai ter uma reunião com supervisor, coordenador, gerente, não sei o que, todo mundo ali, quantas pessoas e quanto tempo está sendo gasto naquela reunião? Se tu não gerar nada ali, tu só jogou dinheiro no lixo. Porque é o tempo daquela galera que você está pagando. É verdade, Pega o HH, né? O homem-hora. E aí tu poderia estar fazendo algo que fosse produtivo, tu botou todo mundo numa sala que não precisa estar ali e não gerou nada. Isso quando e não o custo... E tem às vezes que podia ter sido um e-mail, né? Muitas vezes poderia ter sido, né? Eu acho que o e-mail, não sei, mas uma ligação, com certeza. Às vezes é só a ligação para a pessoa diretamente ali, né? Diretamente, né? Diz, precisamos resolver isso. Alinha com a tua equipe o que precisa ser feito e me manda um retorno de que forma que isso vai ser resolvido, entendeu? Eu tive uma reunião com um cliente uma vez que ele... eu quero uma reunião para fazer um alinhamento operacional. Um cliente novo, de certa maneira, né? E daí ele veio para a reunião, chamei os 2 gestores das áreas e daí o cliente colocou o celular... Foi uma reunião online, né? Ele colocou o celular para cima, na mesa, e começou a fazer coisa em casa. Juro pra vocês. Com a câmera aberta. Com a câmera aberta. Começou a estender roupa, começou a cozinhar, começou a fazer um monte de coisa. E ele falando do alinhamento operacional, né? Que ele queria fazer, mas que no final não foi produtivo. A gente não conseguiu alinhar, de certa maneira, nada. E, de certa forma, foi até engraçado, né? Uma situação dessa. Mas ele era o responsável por... ele que estava falando as coisas? Ele que invocou a reunião e... Ele que convocou a reunião e ficou... Velho. Cara, essa aí foi pior do que a bala de banana. Não, a bala de banana. Não, porra, cara. Foi... Claro que Difícil. se a pessoa tá em casa e fala assim, gente, eu tô aqui com meu filho pequeno, tenho que dar atenção e tal, mas eu tô aqui na reunião. Beleza, né? Agora, se não é um negócio que podia... Mas se é uma coisa que podia esperar, tipo, estender a roupa, né? Tipo, foi. Só faltou cozinhar. Começar a cozinhar e tá, aí... Vai ser quase Podia pelo menos desligar a câmera. O Ana Maria Braga ali, né, apresentando. Vou fazer o prato do dia. Isso é outra coisa assim que eu acho, dependendo da reunião, se a reunião é tensa, exige atenção, se a pessoa fica no celular, é chato. Ou no computador, né? Essa... Eu já vi... Tem uma pessoa para anotar a reunião, beleza. Essa pessoa tá anotando as coisas ali, ok. Mas assim, ficar... que a gente vê que a pessoa não tá engajada na reunião. Isso é chato, Sim, cara. É verdade. Eu já vi chato, algumas cara. práticas, inclusive de empresas que tem uma caixinha Advertência? que todo mundo bota o celular ali quando bota na reunião. Tipo, chegou na reunião, tem uma caixinha na frente da mesa, todo mundo deixa o celular ali. Não é uma caixinha fechada, alguma coisa. É só pra todo mundo tá ali na reunião. O jovem não consegue. Não dá.
O jovem, né? Cara, eu não sei. Eu acho que é possível, mas eu penso que todo mundo tem que estar ligado que isso faz sentido, tem que entender. Do nada não vai acontecer. Né? É que chamar atenção na reunião é foda, né? Tem a galera ali, campeão. Essa celular aí, tá chato. Não tenho muita paciência, não. Essas práticas de reunião, ela tem que ter uma consciência eu coletiva. Queria ver uma reunião. Assim. Eu já ouvi tu dando uns certos shows já no telefone, né? Que eu fiquei já. Eu tava em reunião com a tua esposa online e eu só tava vendo uns berreiros assim, cara. O que tá acontecendo aí? Aí, não, a Angie tá resolvendo os problemas. Mais um dia normal. Mais um dia normal. E eu nem trabalho no Comex, imagina. Um bicho brabo. Eita. Eu tô olhando aqui. Aí eu tava no telefone com o Nicolas, tá ligado? Não, sabe o que dá mais raiva? A pessoa tá no telefone, tá lá mexendo em alguma coisa. Aí ela assim, desculpa, pode repetir? Ou ela fala uma coisa que já foi dita. Nossa. O homem é campeão nisso. Olha, eu preciso. Tipo, ele não prestou atenção em nada. É que ele tem que respirar e estender a roupa. Ele não prestou atenção na reunião, cara. Não tem como. Cara. Não, o homem não consegue, cara. Não consegue, cara. Não vai, velho. Eu acho que é só uma desculpa, porque na verdade é só. Não é o homem não consegue, cara. Por conta de ser homem, só o cara não consegue. Homem é pior nisso, cara. Homem é pior. Eu acho que não. É ruim, cara. Não, eu acho que isso é do ser humano, cara. Ninguém consegue fazer efetivamente duas coisas ao mesmo tempo. Dividir a atenção num negócio desse não dá. Mas eu acho mulheres mais eficientes ainda pra isso, cara. Às vezes eu consigo. Eu acho mais eficiente, cara. Mas o foda é a mensagem que tu passa, né? Não tá dando atenção, não é legal. Aí é mais dinheiro ainda que vai pro ralo. Mais dinheiro ainda que vai pro ralo. Mas a roupa tá seca, né? Pessoas depois de uma reunião, assim. Desculpa, vocês o quê? dão feedback, vocês fazem debriefing da reunião? Briefing da reunião? Como assim? Não, por exemplo, você vai pra uma reunião de negociação, né? Aí você... vai você e um par e tal, pra dar uma ajuda, né? Tipo, good cop, bad cop. Assim. E, não, como assim? Um vendedor ruim, um vendedor malvado, um vendedor bonzinho? Tipo assim, né? Dependendo. O free time é 5 dias e tu vai aceitar. Não, eu consigo 20 aqui. Ou o comprador. A gente dá um jeito. O pricing que lute. Alguma coisa. Tá lá 3. Não, vai pagar 17 semestres. Não, tem crédito aqui, 4%. Eu conto em ordem, vai dar certo. Ou aquela vem Petax. Comigo. Petax zero. Petax zero. O meu diretor tem um treco. Ai, Deus. Desculpa, Angie, continue. Mas é isso, assim, né? Tipo, você quer alinhar, você quer conquistar alguma coisa e você tá indo com alguém pra te ajudar numa negociação. É legal você ter esse alinhamento, porque senão você chega lá, de repente, cada um com um discurso, entendeu? E tipo, o debriefing depois, assim. Você vai pra uma reunião de negociação, uma reunião de um contrato, negociação de um contrato, enfim. De combinar, por exemplo, cada um você presta atenção, né, na expressão corporal de determinada pessoa, eu vou prestar na de tal, que são pessoas importantes ali para negociação, para depois a gente discutir um pouco o que não foi falado na reunião e que era importante saber. Muito legal. Eu quero aproveitar esse assunto. Eu sou bocó nisso. Expressão corporal, vocês acham que funciona? Prestar atenção? Sim. Com certeza. Eu sou muito ruim nisso. Linguagem corporal, acho que deveria ser... Se não deveria ser algo muito... Que as pessoas que estão querendo comercial, principalmente, deveriam ir atrás. Porque eu já ouvi uma vez uma frase assim, as pessoas estão sempre comunicando, às vezes por palavras. Então eu já achei Temos muito... o corte do podcast. Eu já achei legal pensar nisso, porque é verdade. Porque às vezes você consegue observar que uma pessoa está fechada ou ela não está falando... porque ela não está confortável. Você está olhando para a porta porque ela quer sair de lá? Essas coisas? Eu não acredito muito nessa questão das receitas. Tipo, se a pessoa olhou para cima, ela está mentindo, sabe? Não, se não o pé está apontado para ti, ela está interessada em você. Deus. Mas eu acho que é um conjunto de coisas assim que você consegue perceber como que a pessoa está, se ela está se sentindo confortável, se ela não está. Porque tem algumas, principalmente em negociação, seja de contrato, seja de valores, que você vê que não vai para frente, se a pessoa não estiver aberta a discutir. E aí, pela linguagem corporal, não é 100% das pessoas que tu vai conseguir ler. Não é uma verdade absoluta, muita prática também, de você ir vendo isso ao longo do tempo. Mas às vezes você consegue entender. Imagino que a Carol já passa. Tu vai negociar preço, tu já vê, daqui não vai. Eu nem vou... Ou muda o assunto e tenta voltar nisso depois, ou marca outro dia, porque tu vê que não vai pra frente, né? Sim, você percebe pela expressão da pessoa, quando ela não está aberta o suficiente para te receber. A gente eu, pelo menos, já sei quando a pessoa entra na sala de reunião.
Muitas vezes quando é aquela prospecção que a gente faz depois de meses, aí a gente consegue finalmente aquela reunião, tão sonhada reunião. Muitas vezes a pessoa vem, mas ela vem um pouco, de certa maneira, fechada, não muito aberta. Mas aí depois que você vai conversando, você vai contando um pouco da história da empresa, vai também te mostrando como profissional, né? Mostrando as suas forças, enfim, o que você tem de melhor para oferecer. Aí muitas vezes a pessoa vai mudando e você vai vendo isso no gesto, né? E é importante que a gente, né, principalmente eu como comercial, né, o que a gente sempre conversa internamente lá na empresa, é que a gente tenha uma postura de confiança, que a gente passe essa confiança pro nosso cliente. Isso é importante. Isso dá pra ver. Isso dá pra ver. A gente Vocês fazem reunião pra falar disso? A gente compartilha... A gente compartilha bastante notícia, a gente tá sempre alinhado, assim, né, pra ter a melhor postura, né, diante da reunião. E até falar sobre cliente, alguma coisa, né? Ó, esse aí gosta disso, esse aí é desse jeito. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho isso muito importante. Que se alguém já teve contato com aquele cliente pessoalmente, fala assim, ó, ele não gosta de lero-lero, vai direto pro assunto. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Isso também tem esse relatório. Tem que ter essa sensibilidade. Outra situação que eu vejo que é bem... O CRM funciona para isso, né? Você ter essas anotações pessoais é muito importante. Sim. Mas uma coisa que eu vejo que funciona bastante é quando, também para entender quando a pessoa tá querendo, ou ela tá falando demais a ponto de, tipo, aquilo ser só um shit talk, assim, ela realmente não liga para aquilo, só tá, não, tô só concordando para ti para não dizer não, porque a pessoa não é. Mas tu sabe que na verdade aquilo não significa nada. Isso eu acho que também dá para perceber, sabe? Quando você tá tu tá falando com a pessoa. O desdém do assunto, assim? Às vezes não é um desdém, mas, pô, eu tô vendendo pra Carol. E ali eu tô vendendo a empresa e tal, e a Carol tá vendo assim que eu tô concordando, mas é só pra, tipo, não interromper e deixar ela falar. Mas eu não vou comprar. Tipo, eu não tô convencendo no sentido assim, a pessoa não tá sendo só aceitou a reunião pra ganhar calendário e caneta? Aquele famoso brinde. Isso. E tem muito aquele bloqueio também das pessoas não quererem se indispor. E ela vai deixar. E ela vai deixar tu falar, vai deixar tu fazer a tua palestra, ou a tua TED Talk aí, mas... Monólogo. E ela vai te aceitar, vai te receber, mas, pô, tu sabe que não rompeu ainda, talvez aquela barreira, né? Aquela barreira do primeiro... Não só do primeiro contato, mas, sabe, de ter quebrar um vínculo, gelo, né? de ter um vínculo de verdade, assim. Cara, é melhor levar um não, né, do que perder tempo, né? Cara, eu acho melhor levar um não. Cara, não quero, não dá. Porque tem muito isso, né? Perde tempo, né? Perder tempo. Aí fica naquele meio termo assim que tu não sabe se tá evoluindo, se tá na mesma coisa, cara. Isso é horrível. Por isso que comercial é passar um pouco por isso também, né? Mas é ruim, né, cara? Por isso que, assim, é bem importante a gente buscar, como comercial, buscar referências, sabe? Buscar referências, talvez, do cliente, da pessoa, porque o mercado, ele é muito pequeno, né? Então, a gente acaba sabendo, de certa forma, dos clientes, das pessoas, né, que estão envolvidas. Então, é sempre bom buscar essas referências pra a gente tá sabendo onde a gente tá pisando, né? Porque muitas vezes pode ser que aquele cliente, de certa maneira, seja fechado, mas futuramente se torne um case de sucesso para a empresa, de tanto que você persistiu, né? Então isso é importante avaliar. Também tem esses casos, né? A pessoa assim é super fechada, porque às vezes ela é muito... De Joaçaba, né? Às vezes eu já vi compradores, principalmente, que tem treinamentos para isso, para que ele não passe essas expressões. E aí ele é totalmente neutro, né? Tu fala um preço, a pessoa não reage, ela tá aqui da mesma forma, do começo ao fim da reunião, mantendo o mesmo tom, falando da mesma forma, e de repente tu pensa, que bosta essa reunião. E aí tu sai assim, não, pô, vamos seguir, vamos fechar. Como assim? Tipo, tu nem esperava, né? Já tive uma dessas também. Eu me surpreendi. Eu falei, cara, nem fodendo que vai fechar. Isso. E aí, no dia seguinte, não, beleza, manda o contato. Nossa, tipo... Manda o contato da gente. Tipo, Mas eu lembrei de uma... É anexo Susan Barker, né? Coisa linda, né? eu lembrei de uma história, mas que não é muito assim, mas até foi recente. Tu que tá se comprometendo. Mas eu não vou citar nomes, vou tentar, né? Eu estava numa reunião justamente para negociar contrato, né? E aí o cliente ele foi até a empresa, juntamente com outra pessoa, e daí tava 2 contra 1. Basicamente tava assim. E aí ele tava com um contrato em mão, todo grifado, e ele quis passar todas as cláusulas.
ler todas comigo. E aí eu tava aqui conversando com um e o outro tava aqui no lado dando aquele apoio. A gente tava ali no contrato, chegou um determinado momento, o cara do lado dormiu. Nossa. Eu tenho uma experiência, acho que eu já contei no podcast, inclusive. Ele dormiu. Aí ele foi, enquanto esse cliente tava aqui, ele foi assim, né, o que tu acha disso? Aí ele acordou assustado. Ele acordou assustado. Não, concordo. Aí o cara ainda fez, não, concordo. E aí eu olhei aquilo como se fosse a coisa mais natural, né? Eu olhei o cara dormindo, voltei. Não, realmente. Eu acho que a gente tem que fazer dessa forma, entendi o que você falou. E eu fiquei processando aquilo na minha cabeça, falei, cara, como que isso aconteceu na vida real? Assim, não faz sentido. Como é que eu não sei como é que eu mantive também o foco, né? o foco e a postura na reunião. Acho que dá um desespero que a gente consegue... Eu acho que não sim. Não sei, cara. Eu só tentei É tipo adrenalina no momento de perigo, entendeu? Tipo, não acredito que isso tá acontecendo, eu tenho que manter o controle. Né? Eu só bloqueei, eu acho que esse fato... Tu me contou assessor porque eu trabalhei numa empresa que tinha essa porcaria de reunião semanal que era pra fazer o follow-up de tudo que tava acontecendo na empresa. Cara, eram umas 15, 20 pessoas. Era uma desgraça. A reunião durava 3 horas. Aí eu tinha que ficar lá... Porra, 3 horas é foda. Sim, ficava 3 horas. Eu tinha que ficar lá, sabe por quê? Porque aí todo mundo queria colocar a culpa na importação. Porque a obra tava atrasada. Falei assim, que o material não chegou ainda. Eu falei, chegou sim, ó. Chegou semana passada, tá aqui, ó. Eu tinha que ficar lá porque senão eles colocavam a culpa em mim. Mas normalmente é verdade isso. Ó, tu vai ver. Não, aí sabe o que acontecia? Que lá tinha a cultura do cochilo na reunião. Te juro. Como que Bruna, por isso? favor, põe essa câmera em mim aqui. Tá lá a pessoa, tô lá falando e tal. Tipo, tá que é o estrangeiro falando aqui. O Rafael fala blá, 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 blá. Aí chegou a minha vez de falar. Eu começo a falar, o cara do lado, ele dormia, ele fazia assim. E aí chegou uma vez um ponto que o cara deitou o ombro em mim. Aí, cara, os brasileiros lá conseguem tirar foto, né, cara? Não Porque, acredito. tipo assim, acabou a minha vez de falar, eu vou tirar meu cochilo aqui. Já fiz aqui o meu... E aí tu Gente. pensa assim, não, ele tá dormindo. Cara, falavam dele, ele acordava na hora e ele argumentava corretamente. Foi tipo isso que aconteceu. Cara, foi muito louco. foi E ele sabia o que tava incrível. acontecendo. Então, tipo assim, eu vou, já que agora não tem mais o que falar, eu vou fechar meus olhinhos pra eu conseguir recuperar um pouco de energia. Eu tinha cultura do cochilo lá, cara. Caramba. Os gringos faziam isso, cara. Gente. Era muito louco. Nossa, essa eu Não é de nunca bom ouvi. tom dormir na reunião, tá, gente? Só pra deixar Não é bem da claro. Mas nossa- pode acontecer, dependendo do país, Não, tem gente que acha legal. não é da nossa cultura. É, não. Você não pode dizer que não é bom. É cultural isso, cara. Você não pode dizer que é bom ou ruim. Senão No você Brasil não é. Senão eles vão te cancelar. Ah, tá. Não, o pessoal lá da Ásia vai me cancelar. Mas esse negócio da cultura é algo bem, bem relevante, né? Eu lembro que uma vez eu fui para uma reunião de uma negociação de uma proposta que a gente estava apresentando. E eu era muito jovem, assim, ainda não tinha muita experiência, sabe? Na área de orçamento e tal. E era uma equipe, era uma obra para um pessoal japonês, assim, sabe? Cheia das tecnologias e tal. E eu lá, assim, já com aquele inglês meio murcho, assim, sabe? Tentando. E no final, rapaz, pois eu não fui abraçar os japoneses. O pessoal que adora toque. Adora um abraço. Pessoal caloroso, bem conhecido por ser caloroso. Sério, isso ficou marcado, assim, por anos o pessoal da empresa me zoou porque eu abracei os japoneses. Todos, um por um. Todos, um por um. Não sobrou um. Não Tu sobrou nem um. gosta de abraço, né? Eu não gosto muito. Nossa! Eu pensei que tinha sido um, não todos. Aí eu aprendi, né? Depois Não, daquilo acontece. eu aprendi. Ah, Na próxima reunião. Depois a gente teve outra reunião com eles, foi engraçado, porque tivemos outra reunião com eles, eu aprendi, porque eu aprendo rápido, né? Pelo menos isso, né? Aí eu, né, fui ser formal, cumprimentar eles, depois teve um que veio me abraçar. E Acho que agora? ele achou legal. Pois Eu é. abracei ele de volta. Foi bem legal. Ah, Você que se legal. converti um. Isso é uma coisa que a gente tá preparando no comércio exterior, cara. Tu vai ter contato com outras culturas, tem uns detalhezinhos diferentes que podem acontecer, né? Super relevante. Isso é muito importante na nossa área. Eu lembro que indiano gosta de abraçar, não se importa com isso. O chinês já não gosta tanto. O pessoal do Alemanha, Áustria, da vida, o pessoal mais do leste da Europa também não é muito fã de contato físico. Eu não acho legal também, eu sou mais chucro também nisso. Se eu nunca vi a pessoa na minha vida e é pra fins comerciais a conversa, ele chega me abraçando, velho, não força a barra, né? Acho que um aperto de mão. Aperto de mão. Velho aperto de mão é interessante já.
Hoje eu tenho essa visão. Mas eu vejo que... Não, mas tipo assim, tu conheceu aquela pessoa, mas tipo assim, pensa que me mandaram e-mail, telefone, marcar a reunião, nunca vi a pessoa na vida. Aí a primeira vez que ela me vê, ela me dá um abração, cara. Tipo, não, velho, não força a barra, cara. Não, mas eu concordo com você. Eu acho que... E isso é uma coisa que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Conforme a gente vai amadurecendo e vai aprendendo como é que funciona a cultura da reunião, porque existe uma cultura de reunião. Sim, sim. Se é com um cliente externo, se é com um cliente interno, se é com a equipe. Isso muda o tom que a reunião vai acontecer, entendeu? Isso muda, inclusive, se você pode ter comida ou não na reunião, entendeu? Então... Mas eu vejo que a gente falou da questão dos países, me parece que é algo que só a gente se preocupa. Será? A gente eu nunca vi alguém que vem, por exemplo, de outro país, ou a gente está em outro país e participa de uma reunião, que se preocupa como que a gente... como que é a nossa reunião, como que é a nossa cultura para se adaptar. A gente se preocupa com isso, talvez porque a gente tem essa abertura maior, assim, de ser mais próximo e tal, e aí fica com receio. Mas eu não vejo, por exemplo, um asiático vir aqui e entender como que é o nosso para poder fazer, como que é a nossa cultura de reunião para poder fazer igual. É sempre a gente que, eu tenho que entender o limite do dele. Mas será que a nossa cultura de reunião é positiva a ponto de alguém querer aprender alguma coisa? Porque, assim, a experiência que eu tenho com pessoas de fora, e aí ela é bem restrita com americano e europeu, assim, muito pouco contato com o asiático, exceto essa que eu abracei todos os japoneses. Eles são muito mais práticos e objetivos do que nós brasileiros somos. É um fato, assim, pra mim, sabe? Existe uma regra ali, um pacing. Espanhol, italiano não é tão objetivo, ao meu ver. Tem a ver um pouquinho com a gente. Tem a ver um pouquinho com a gente. São mais parecidos com a gente. Mas depende muito de qual que é a área que você está trabalhando também, sabe? Sim. Acho que depende da pessoa também. Eu tive uma experiência na Intermodal que, enfim, tem uma... Hoje amiga chinesa, né? Posso dizer... Que eu não conhecia ela, mas a gente sempre conversava. Então, a gente teve um momento lá na Intermodal. De certa forma, foi uma reunião. Ela chegou me abraçando. Só faltou me pegar no colo. E foi muito engraçado, porque eu fiquei muito sem jeito. Porque eu não esperava isso dela. Sim. Então, foi, de certa forma, diferente em relação aos outros asiáticos, assim, que eu conheço. Foi exceção, né? Foi uma exceção. Mas esse da cultura americana parece que é algo bem, bem diferente. Eles tendem a ter essa... questão do corporativo muito separado do pessoal, né? Muito. Aqui muito. A gente meio que une isso bastante. Eu vejo que tem, talvez até por isso que tem essa falta de foco, tem essa questão das conversas que às vezes não tem nada a ver com reunião, é por coisas pessoais e tal. E com o americano eu já tive muito mais experiência. Cara, a reunião de 30 minutos é 30 minutos. Cara, não tem conversa. Tanto que quando era reunião online, tem o tempo e cai a reunião. Se acaba o tempo. Tipo, ele fala assim, 5 minutos pra acabar, avisa no coisa. 3 minutos pra acabar, 1 minuto pra acabar. Cara, não acabou o assunto, cai a reunião. E desliga. São muito objetivos, né? Não tem, vou te fazer uma chamada aqui. Não. Cara, agora é só por e-mail, se tiver alguma coisa, se não foi resolvido, paciência. Eu tive a experiência de fazer entrevista de emprego numa multinacional americana e numa multinacional asiática, de Singapura. E eu lembro, na entrevista com a multinacional americana, não levou 30 minutos a entrevista. E a da asiática levou 1h30. Nossa. Mas assim, eu falei tanta coisa, a gente conversou tanta coisa irrelevante que foi para se conhecer mesmo, sabe? Que eu sinto, assim, principalmente do chinês, eles querem muito essa troca, né? Esse papinho irrelevante antes de entrar no assunto em si. Né? Tipo, o small talk que falam no inglês, né? Tipo, fala... como é que tá o tempo? Mas me conta o que você gosta de fazer da vida e tal. Começa a contar experiências antes de entrar no assunto. E realmente, o americano, ele é direto no assunto. Você tem alguma história boa de uma reunião esquisita? De alguma coisa assim que... Tipo, já que ele trouxe uma aqui, você não quer trazer alguma, tipo assim, que... Tipo, eu trouxe uma, né? Uma pessoa dormiu no meu ombro, né? Quer mandar alguma, vocês duas? Cara, eu... Não vão se comprometer profissionalmente, é claro. Não, eu lembrei de uma... Desde o início, quando a gente começou a falar sobre comida em reunião, né? Nesse caso, eu era cliente e tinha uma empresa apresentando uma proposta pra gente. Enfim,
famosa reunião, 30 pessoas na sala. Isso pra mim é uma palestra, um workshop. Não TED Talk. Né? Enfim, é aquele negócio assim, né? Vou com suporte aqui, né? E assim, de fato, metade das pessoas não precisavam estar naquela sala, sabe? Era uma apresentação técnica e tal. E as pessoas que eram técnicas não falavam inglês, era uma reunião em inglês. Vou começar por aí, por isso eu não precisava estar lá, né? Ia estar lá pra quê? E foi muito engraçado, porque depois essa pessoa em específico ficou conhecida como a pessoa do pão de queijo. Porque tinha pão de queijo. Era uma reunião longa, uma apresentação técnica, com questionamentos e tal. E essa pessoa passou a reunião inteira comendo pão de queijo, porque ela não entendia e não conseguia se expressar, entendeu? Então aí eu acho que cai um pouco nisso que a gente estava falando, da necessidade da gente estar preparado para a reunião e saber, ela às vezes ansiosa dizer não, entendeu? e soltou tudo no pão de queijo, foi isso? Todo no pão de queijo. Caramba. Ela Parece uma a Camila, pessoa, né? A Camila é assim, tá? Sério? Sim, uma das primeiras semanas que ela tava aqui, ela comeu todas as bananas da semana em 2 dias. Acho que ela me contou essa história. Ansiosa? Ela comeu 2 cachos, cara. Um abraço pra Camila. Abraço, Camila. Beijo, Camila. Parceria com Hortifruti. Eu tive uma... Eu tava com uma agenda lá em Curitiba, né? Enfim, eu tinha marcado com o cliente, tava tudo certo, né? Inclusive, tinha ligado um dia anterior pro cliente pra confirmar a visita. Ok, cheguei lá no cliente, o cliente não estava na empresa. O cliente tinha ido no médico, tinha esquecido, né? E daí, aí foi um pouco triste, assim. Mas acabou que eu cheguei lá, aí até uma menina, acho que ela me olhou assim com a carinha, ela ficou até triste por mim. Ela ficou com pena de mim. Ela ficou com pena. E daí ela me recebeu, a gente conversou e depois a gente conseguiu fechar negócio. Mas foi um pouquinho triste aquele dia, confesso. Porque aí eu já tava lá, blá, 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 falando de carro, né? Trocou de carro e tal. Aí eu falei, nem... Pô, como é que era o Picasso, o Citroën Picasso, né? Uhum. Puta carro de velho, né? E aí o cara me olha, eu comprei um. Nossa. E Gente, ainda aquele verde musgo, bem de velho, sabe? Verde músico. Era um verde músico. Aquele verde escuro, horrível, assim. Nossa, era muito carro de velho. Meu Deus. Mas você vê como a gente só se perde nas reuniões quando a gente tá fazendo small talks. Né? Uhum. Tem mais alguma pra contar? Não, mas eu tenho uma crítica. Não precisa superar essa. Não. Eu acho que já temos um vencedor. Não precisa. Ó concurso. Não precisa mais. Mas uma crítica. Reuniões que... Não é uma reunião, mas sim, chega uma visita inesperada pra empresa querendo uma reunião na hora. Ah, vai se fuder. Nossa, perdão meu francês. Que ódio. Será que tal pode me receber aí rapidinho? Tipo aquele agente de carga que chega no cliente O que clássico. nunca quer te receber. Eu não queria falar da classe. Eu não queria. Eu também não queria. Eu não queria falar da classe. Não é só agente de carga, tem transportador, tem outras classes também, mas agente de carga eu acho que é o mais comum. Isso, né? E tu lembrou, né? Eu lembrei. Eu até lembrei. Mas eu não queria também deixar. Vocês já fizeram isso? Não. Alguma vez? Não. Nunca? Mas eu digo, tem um jeito certo de fazer. Se você tá longe e fala assim, eu tô aqui por perto, foi desmarcado uma reunião, rola de me receber? Tu deixa a pessoa escolher. Não vai apertar o interfone do cara. O que já me aconteceu, tá? Foi um fornecedor da Noruega, veio pro Brasil e não tinha marcado reunião com a gente, cara. E eu nunca tinha falado com ele antes. Aí me veio a pessoa na frente ali da empresa. Dá pra conversar comigo? Tô de passagem aqui. Pô, tu tá de passagem da Noruega pro Brasil, cara? Não, rolê no Brasil, cara, né? Ele desceu no ponto errado, cara. Sim. Pô, passou Tô de passagem. Ali. Porra, o cara atravessou o mundo. Dormiu, né? Dormiu no avião, acabou ali. Cara, ponto final. Não, e assim, eu não era. E assim, era pra vender maquinário pesado. Eu falei, cara, eu não sou nem a pessoa pra você convencer de alguma coisa, cara. Não tá aqui, velho. Não adianta eu te receber. Daí eu era um comprador internacional. Tu negou o cara da Noruega. Não, eu fui lá na frente, né? Eu falei, cara, não dá. A pessoa que tu quer falar, que tu gosta de falar, nem tá aqui. E não adianta perder teu telefone comigo, cara, que eu não sou eu quem aceita. Cara, era comprar técnica, entendeu? Tem que passar pra engenharia. Cara, não adianta. O cara veio da Noruega, velho.
Mas ele provavelmente tinha outros clientes também, que ele daí chamou vocês e velho, esqueceu de vocês. Também provavelmente. não sabiam tinha. que ele tava vindo e tal. Boa. Se ele queria alguém no caminho, tem todo o caminho de volta até a Noruega pra ele achar alguém, né? Cara, isso me deixou bravo, cara. Isso me deixou bravo, cara. Pô, cara. Mas não Pior pode, é quando não faz a diretoria bota você nessa, né? Assim, o gerente, enfim. Está lá e de repente... Recebe o cara aí. Olha, Chama o recebe essa estagiário. pessoa pra mim. Não, claro, óbvio. Vou receber. Você lá ferrado de trabalho. Meu. Eu já Eu coloco muita gente nessa. Já me colocaram nessa aí mais de uma vez. E até essa que eu falei do contrato, me colocaram, não era pra mim aquela reunião. Mas aí o cara dormiu na reunião. É que, cara, ninguém tem paciência pra ficar vendo cláusula por cláusula. Não vou culpar o cara. Cláusula é sacanagem, cara. Eu não posso falar nada, eu já fiz isso. Déficit de atenção grita nesse momento. Mas, pô, ninguém merece o cara chegar, bater lá e esperar que tu vai receber pra uma reunião, né? Não. Cara, aí é maldade. É triste. Mas fornecedor adora fazer isso, né? Adora. Nossa. Adora. Por favor, não façam. Né? É uma boa prática pra gente. Uma boa prática. Pra gente fazer. Não faça reunião do Esses nada. tempos eu tava visitando um cliente, daí, enfim. Com hora tinha marcada? com hora marcada, tudo ok. bonitinho, tudo Boa. certo. Aí chega um concorrente meu, no mesmo horário, tentando marcar uma reunião com uma pessoa. E eu olhei pra ele assim, daí eu disse Tudo assim, você conhece, que é um ovo comércio exterior? né? exatamente. Exatamente. Daí eu olhei pra pessoa, não, tô dando uma passada aqui pra ver se eu consigo uma reunião. Eu disse, eu tenho uma reunião agora. Eu peguei e falei pra ele, né? Assim pra ele. Me ajuda então. Não. Me ajuda. Não, e aconteceu Me dá teu isso. cartão que eu entrego lá, deixa pra mim. E o cliente ficou sem jeito, né? Faixa. É chato, cara. O cliente ficou sem jeito, daí ele Pô, verdade. passou o e-mail e tudo mais, mas, enfim, seguiu comigo, né? Sim, claro. A cara deve ter falado muito bem da pessoa. É. Meu, Isso. tem um louco ali, ó. Não recebe. Não recebe. Meu Deus. O O free cara time chegou dele é do 2 nada. dias, não é nem lore. Petax mais 15. Mais 15. Nossa, tá maluco. Ele coloca 3 moedas na cotação, nada a ver, cara. Foi coroa norueguesa, do louco que veio de lá, coloca euro e Guarani, cara. Do Paraguai, né? Acho que é. Guarani. Aspira, né? Que é isso, a gente, cara, se amam tudo, né? Isso aí. Um abraço pra todas as agentes de carga. No final tá tudo... Não todos, eu não gosto de todos. Manda coraçãozinho pra gente, cara. Nossa, a gente de carga assim, pronto. Tudo bem. Sinceridade é uma boa prática em reunião. Não, a gente Tô conhece o com cara comércio de que exterior, cara. não, Tem empresa que é top, mas tem uma turma ali que é foda, cara. Não só do gerenciamento de carga, cara. De tudo quanto é empresa de comércio exterior. A gente sabe. Fechou? Acho que sim, né? Inclusive, tava na minha pauta esse silêncio constrangedor. Como lidar com silêncio constrangedor? Eu não... É que você que tá seguindo a pauta, gente. É. Não sabe aí se tem mais alguma coisa que precisa A ser gente nem falada. recebeu a pauta pra essa reunião. Eu recebi. Eu recebi Não, também. era só pra falar que não Ah, recebeu. tá. Ah, Não, tá. eu não recebi. Ninguém Você recebi também. Espera assim. Tentar de novo. Ninguém recebeu a pauta pra essa reunião. É verdade. É verdade. Hashtag fica a dica. Feito, então. Então, chegou até aqui com a gente, curtiu o episódio, gostou, aprendeu alguma coisa com a gente? Você faz visitas surpresas? Não Espero faço. que não. Comenta alguma coisa aqui, cara. Troca uma ideia com a gente, ajuda esse podcast aí mais longe. Então é isso, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Tchau.